Olá, meus queridos alunos do Colégio Militar, eu sou Tenente Soares, professor da NSAP, e vamos para uma aula de expressões algébricas, nosso 7º ano. Então, continuando aí a última aula, vamos resolver alguns exercícios, hoje num cenário diferente, com mais espaço, então vamos lá, sem perder tempo, vamos para o quadro. Então, a gente está resolvendo expressões algébricas, e a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar os termos semelhantes. Então, o que são termos semelhantes, né? Aí. Então, dois termos algébricos vão ser considerados semelhantes quando eles tiverem a parte literal idêntica. Então, sempre que a parte literal for idêntica, esses termos são semelhantes. Ah, aqui tem o 8, ele é semelhante? Dentro dessa expressão não tem nenhum, porque o 8 não tem parte literal aqui no caso, ele é só um número. Então, termos semelhantes dentro dessa expressãozinha, 2x e 5x. Então, a parte numérica, vamos escrever aqui, ó, o coeficiente numérico acompanha a letrinha. E aqui a parte, vou botar lá em cima, literal. O coeficiente numérico, não importa. A parte literal tem que ser igual. Então, 2x é semelhante a 5x. Porque, apesar dos coeficientes serem diferentes, as partes literais são iguais. Certo? Então, para a gente reduzir aos termos semelhantes, a gente vai fazer as operações básicas com os termos aí que são parecidos, que tem a parte literal igual. Então, nesse caso aqui vai ficar menos 2x mais 5x. Lembrando da regrinha do sinal, sinais diferentes, a gente subtrai e conserva o sinal do maior. Então, aqui vai ficar menos 2 mais 5, 3x, ainda entre parênteses, menos 8. Vamos para o outro lado, tem um sinal de menos fora do parêntese. Esse sinal de menos, ele implica para a gente no seguinte: tudo que está dentro do parêntese vai ser multiplicado por menos 1. Essa é a regrinha. Então, a gente vai fazer aqui uso da propriedade distributiva da multiplicação e multiplicar tudo por menos 1. Qual é o efeito disso? Vai mudar o sinal aqui, vai inverter o sinal de todo mundo. Então, aqui, ó, menos vezes não tem sinal é porque é mais. Então, menos 5x. Ah, tem menos aqui é mais. Inverte. Então, menos 3x. Tem menos e lá é menos. Inverte. Então, mais 2. Agora, a gente tem aqui esses parênteses que não interferem em nada. A gente pode simplesmente eliminá-los. 3x menos 8. Bom, menos e menos, o que a gente faz? Quando os sinais são iguais, a gente soma e conserva esse sinal, não é mesmo? Então, menos 5x menos 3x, 5 mais 3, isso vai ficar menos 8x. O mais 2 se conserva lá como está. Agora, no último passo, a gente vai juntar os coeficientes aqui desses númerozinhos e vai juntar os números que estão sozinhos. Então, 3x menos 8x, sinais diferentes, logo, subtração e conserva o sinal. Então, 8 menos 3, menos 5x. Menos 8 mais 2, a mesma coisa, subtração e conserva o sinal. Menos 6. E essa é a nossa resposta aí para o exercício. Então, toda essa expressão grandona que tinha aqui, virou essa expressãozinha. A gente reduziu a expressão a partir dos termos semelhantes, certo? Então, sempre que a gente tem uma expressão algébrica com termos semelhantes, a gente pode reduzir. Cuidado com o coeficiente numérico, ele pode ser igual com a letra diferente, isso não é semelhante, só é semelhante quando a parte literal for igual, certo? Então, parte literal igual, termos semelhantes. Tem que ser idêntico, aqui era só x, estava fácil de entender.
quando a gente tiver duas letrinhas, a gente tem que ver e as duas letrinhas têm que ser iguais. Se eu tivesse AB e AC, isso seria diferente. AB e BA é semelhante, não tem problema, a ordem dos fatores não altera o produto. Mas, vamos lá, essa expressão aqui grandona, a gente tem que reduzir ela também. O que a gente faz? Junta os termos semelhantes. Primeira coisa, eu vou olhar aqui. Tem número sozinho? Não tem, olha, todos os termos dessa equação tem aí o AB junto. Então, são todos termos semelhantes. O que a gente tem que fazer então? Juntar os coeficientes. Aqui, quando não tem nada, o coeficiente vale 1. Bom, vamos resolver de dentro para fora, não é mesmo? Então, parêntese primeiro e depois a gente resolve aí de fora. Então, vou repetir o 10AB. Então, 10AB se mantém. Menos colchete, e aí vamos resolver o que está lá dentro. Então, 3AB vai continuar aqui. Vamos resolver esse parêntese. Bom, os termos são todos semelhantes. As letras são todas iguais, ó. AB, 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 certo? Se as letras são todas iguais, logo basta fazer as operações com os números, não é? Então é 1 mais 2 menos 5. 1 mais 2, 3. 3 menos 5, menos 2AB, certo? O menos 8AB que está lá do outro lado se mantém como está. E aí a gente dá mais um passo. Esse menos com esse menos aqui vai virar um mais. Então a gente tem 10AB menos, vamos resolver agora tudo lá dentro do colchete. 3AB mais 2AB, regrinha de sinais, menos 8AB, certo? Bom, dando mais um passo agora, a gente soma tudo que está lá dentro, não é? Então, vai ficar 3 mais 2, novamente, são todos os termos semelhantes. Então, 3 mais 2, menos 8, certo? Então, o 10AB se mantém. E lá dentro, 3 mais 2, 5. 5 menos 8, menos 3AB. Bom, agora aqui a gente tem de novo a regrinha dos sinais. Menos com menos vai ficar mais. Então isso aqui vai ser um 10AB mais 3AB. Logo, o nosso resultado final vai ser 13AB. Então, toda essa expressão aqui grandona pode ser reduzida a 13AB, certo? Então, a redução por termos semelhantes, ela tem essa utilidade. A gente pega uma expressão que é muito grande e reduz a um termo menor. Nesse caso, uma soma. Nesse caso, um termo sozinho. Cuidado! Aqui a gente não pode juntar esses dois termos. Eu não posso fazer menos 5, menos 6, menos 11x. Não posso, porque esses termos não são semelhantes. Então, cuidado para olhar. Termo semelhante tem parte literal idêntica. Então, vou escrever aqui para a gente fechar essa parte, esses dois exercícios com isso. Termos semelhantes possuem idêntica. A parte literal tem que ser idêntica. Se tiver uma letrinha diferente, não serve. Então, vamos seguir. Então, seguindo aqui nos nossos exercícios, mais uma expressão
grande, então tem muitos termos aí nessa expressão. É o tipo de exercício que assusta o aluno. A gente vai reduzir por termos semelhantes. Bom, olhando aqui, tem algum termo que não é semelhante? Não tem, ó. Todos têm a parte literal igual, ó. X, Y, em todos os termos dessa expressão. Então, uma expressão algébrica é formada por monômios, né, por termos aqui, e todos eles têm a parte literal idêntica. Então, a gente sabe que todos são semelhantes. Então, o que a gente tem que fazer? Nosso trabalho vai ser somar as partes numéricas, somar os coeficientes. Então, vamos começar pelo parêntese sempre. Então, repete o 2xy e vamos para dentro do cochete. Bom, lá dentro do cochete, esses dois aqui dá para juntar, não dá? Então, menos 5 mais 2, regrinha de sinais diferentes, subtraio e conservo o sinal do maior. O maior é o menos 5, então vai ser menos 5 menos 2, 3xy, certo? Menos, e vamos lá para dentro do cochete, dos parênteses. Aqui dentro dos parênteses, a gente tem, não tem nada, é 1. Todos os termos são semelhantes, então, 1 mais 4 menos 2. 1 mais 4, 5. Menos 2, 3. XY. Fecha o parêntese. Menos 8. XY, né? E fecha o colchete. Já reduzimos bastante. Agora, esse parêntese aqui é só eliminá-lo, não tem problema. Então, 2xy, colchetes, menos 3xy, menos 3xy novamente, menos 8xy. Fecha o colchete. Então, mais um passo, reduziu. Agora, a gente vai fazer a continha com tudo que está lá dentro, que faltou um mais. Bom, todos os sinais são negativos. Sinais iguais a gente soma e conserva o sinal. Então, é 3 mais 3, 6, mais 8, 14. Então, aqui são 2xy mais parêntese, menos, porque o sinal de todos é negativo, 14xy. E aí, mais com menos aqui, o joguinho de sinais vai ficar 2xy menos 14xy. Quando os sinais são diferentes, dá negativo. 2 menos 14, isso aqui vai ser igual a menos 12xy. Lembrando que isso aqui é da nossa lista de exercícios da aula anterior. Se você tentou fazer, aí fica como correção. Se não, coloca pause aí no vídeo e tenta fazer. E depois confere se está certo, se está igual aí o que eu estou fazendo. Então vamos seguir. De novo, uma expressão grandona com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos, colchetes, parênteses, virou um terminho só. Então, a redução a termos semelhantes serve para isso. Vamos fazer novamente aqui, ó, mais uma vez. Resolvemos primeiro o que está dentro do parêntese e vamos passando aí, passo a passo. Então, 20BC. Bom, de novo, todos os termos são semelhantes. Ó. Esses exercícios estão fáceis demais. Menos colchetes. O 7BC eu vou manter aqui. Vamos para dentro do parêntese. Bom, menos, e esse aqui não tem nada, é mais. Então, vamos lá. Mais 11 menos 40, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. O maior é o 40, então isso aqui vai ser menos. 40 menos 11, 29. 29 mais 6, porque o sinal é negativo, 35. Então, menos 35, BC.
fecha o parêntese, tem um 5BC lá do outro lado, colchete. Agora, menos com menos, isso aqui vai virar um mais. Então, a gente vai ficar 20BC menos o colchete, menos 7BC mais 35BC mais 5BC. Todos os termos semelhantes mais uma vez. Bom, 20BC menos colchete, 35 mais 5, 40, menos 7, 33BC. Positivo porque é o sinal do maior. Agora, esse menos com o mais que está aqui dentro, que a gente nem coloca, né? Mais com menos, menos. Então, vai ser 20BC menos 33BC. Sinais diferentes, a gente, mais uma vez, subtrai e conserva o sinal do maior. O maior é o 33, não é? Então, menos. 33 menos 20, 13BC. E essa é a nossa expressão reduzida, né? Então, a gente reduz uma expressão grande, com muitos termos, com parêntese, com colchete, a um termo só, com um coeficiente numérico menos 13 e parte literal BC, certo? Então, redução por termos semelhantes é isso. Lá na lista tem mais alguns, vocês façam aí, mandam as dúvidas no comentário do vídeo. E a gente vai agora resolver outros exercícios também de resolução aí de equações de primeiro grau. Então, seguindo, vamos agora resolver as expressões. Então, a gente reduz expressões por termos semelhantes, mas também consegue encontrar um valor numérico para elas. E aí entra, como eu coloquei lá na última aula, a regrinha, tem o sinal de igualdade e a gente usa como uma balança. Então, a regrinha é a seguinte: tudo que tem parte literal vai para o lado esquerdo, tudo que tem só números vai para o lado direito. Mudar de lado, pular o sinal de igual, faz inverter a operação. Então, aqui a gente tem número, número, letra. Está do lado esquerdo? Tá, vai ficar aqui. Esse aqui está do lado errado, então ele tem que pular para o outro lado. Como que eu vou mandar esse cara para o outro lado? Ele tem que inverter a operação. Cuidado, porque as pessoas tendem a falar inverter o sinal, e quando a operação for multiplicação, a gente vai ter dificuldade com isso. Então, aqui a operação é uma soma. Qual é a operação inversa da soma? É a subtração. Então, esse mais 1, quando ele for para o outro lado, ele vai passar menos 1. Então, aqui, ó, 3x se mantém desse lado. Como mais 1 vai para o lá, sinal de igual, 19 menos 1. Então, esse número aqui foi para o outro lado e inverteu a operação, certo? Agora, a gente resolve. 3x está aqui desse lado, 19 menos 1, 18. Bom, letra de um lado, número do outro, este númerozinho aqui também está do lado errado, né? Ele está multiplicando aqui o x. Então, quando ele passar, inverte a operação. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, x é igual a 18 dividido, né, sobre 3. Então, x é igual a 18 sobre 3, todo mundo fera na tabuada, 6. Então, nesta expressão aqui, expressão com sinal de igualdade a gente chama de equação. Então, nessa equação, x vale 6. Então, é o único valor de x que faz essa equação aqui ser verdadeira, certo? Então, muito cuidado com a regrinha de inverter a operação, porque tem gente que na hora de mandar esse 3 para o outro lado dividindo, manda ele negativo. Isso é bem comum, a gente tem que tomar cuidado para não errar assim. Nesta outra expressão, seguindo aí, a gente vai ter esse menos 4 aqui está do lado errado, ele é um número, então ele vai para lá. E ele vai para lá invertendo essa operação também, né? Quando ele for, vai virar um mais.
Esse aqui é letra, está do lado certo, a gente mantém. Então, ó, 7y igual a 10, menos 4 vai para lá, mais 4. É a mesma coisa lá de cima. Não importa a letra, lá era x, aqui é y, pode ser A, B, C, tanto faz. A gente aqui mantém, então, 7y, 10 mais 4, 14. Esse número aqui está do lado errado, ele tem que ir para o outro lado. Quando ele for para o outro lado, inverte a operação, igual aconteceu aqui com o 3. E a operação que era uma multiplicação, agora vai ser uma divisão. Então, é 14 dividido por 7. Logo, y vale 2. Então, a gente resolveu esta expressão, só é verdade, essa equação, ela é verdade quando y vale 2. Então, o resultado aí, o valor de y, o valor numérico, é 2. Para resolver equações, então, a gente tem que tomar o seguinte cuidado. Sinal de igual, quando o número muda de lado, ele inverte a operação. Quando ele muda de operação aqui da multiplicação para divisão, ele não muda sinal. Ele mantém o sinal, ele só vai de multiplicar para dividir. Letra do lado esquerdo, número do lado direito, certo? Seguindo então aí com nossa lista de exercícios, mais uma expressão. Então aqui agora está um pouquinho diferente. As nossas expressões tinham só um termo com número, com letra. Os outros dois só números. Aqui agora a gente tem dois termos com letras. Então vamos tomar esse cuidado. Se tem letras nas duas, a gente pode juntar, a gente pode reduzir aí os termos semelhantes. Então está do lado esquerdo, se mantém. Esse mais um que está do lado esquerdo está do lado errado, ele tem que saltar aí de lado, ele tem que ir lá para o outro lado. Então, inverte a operação. 7x menos 5x igual a 9. E o mais um que saltou para o outro lado, era soma, passou a ser subtração. Menos 1, certo? Então, aqui, agora a gente vai juntar. Desse lado são termos semelhantes, então a gente faz aí a subtração dos coeficientes. 7 menos 5, 2x igual a 9 menos 1, 8. Agora, novamente, o 2 está do lado errado, é um número, então ele tem que ir para o lado direito. A forma dele ir é invertendo a operação. Então, 2 está multiplicando x, ele passa dividindo. Então, vai ser 8 sobre 2, x vale 4. Então, essa é a solução da nossa equação. Uma expressão algébrica com sinal de igual vira uma equação. Seguindo, então, de novo, tem dois lados aí, tem um sinal de igual equação. Só que agora tem letras dos dois lados, então a gente tem que tomar esse cuidado aí, tem que botar todas as letras do lado esquerdo, todos os números do lado direito, certo? Então aqui, este cara está do lado certo, mas esse não. Esse aqui tem que ir para o outro lado. Esse aqui está do lado certo, mas esse não, tem que vir para o outro lado. E quando a gente muda de lado, a gente inverte as operações, certo? Então, menos x se manteve. Esse x, quando vem, inverte o sinal, então menos 2x igual. O 16 vai para lá, invertendo a operação. Então, 25 menos 16. Agora, já botei um 2x aqui, não estou antecipando a soma. Menos x com menos x, menos 2x. Do outro lado, 25 menos 16, 9. O menos 2 está do lado errado, ele tem que passar para o outro lado. Então, x é igual a 9 sobre menos 2. Bom, o 9 não é divisível por 2, então esse resultado vai ser uma fração. O sinal de menos, ele pode ficar aqui, mas, por convenção matemática, a gente sempre pega esse sinal que está no denominador e sobre ele para o numerador, ou deixa ele fora da fração. Então, x vai ser igual a menos
9/2, certo? Essa é a resposta e o resultado pode ser uma fração, não tem problema, pode ser um número negativo, não tem problema. Menos 9/2 é o valor numérico que resolve essa equação, certo? Então, finalizando aí a nossa aula, lembrando que a gente fez redução por termos semelhantes de expressões algébricas, resolução de equações de primeiro grau, aí, ainda simplesinhas, e trabalhou todas as regrinhas aqui com as expressões algébricas. Então, tem uma lista de exercícios. Quem assistiu a última aula, já baixou ela, já tentou fazer, corrige, vê se acertou esses, vai colocando o vídeo aí em pausa antes de eu começar a resolver e tentando resolver sozinho. Quem não acessou, acessa, eu vou botar de novo no link desse vídeo. Então baixa lá a lista de exercícios, tem um monte, dá para brincar e fazer, e todo mundo conseguir fazer a primeira P e bem, conseguir recuperar a nota quem não foi muito bem na primeira E, certo? Então, bons estudos a todos, tchau, tchau.